O que é uma relação tóxica? E quais são elas? Vamos organizar essa bagunça de ideias sobre o que é uma relação tóxica. Tá tudo meio confuso hoje em dia. As pessoas elas defendem uma coisa como sendo outra, usam umas brechas na lei para justificar jeitos de se relacionar. Às vezes chamando amor de algo que está bem longe disso. Se a gente tivesse que resumir uma relação tóxica em uma palavra, essa palavra seria prejuízo. Seja ele físico, mental, emocional, financeiro ou até mesmo existencial. A dificuldade em nomear o que é tóxico e o que não é, o que é disfuncional e o que não é, está nas misturas das experiências que nós vivemos. Não existe uma classificação certa quando a gente está muito implicado na relação, quando a gente ainda está vivendo ela muito de perto. Muitas vezes a gente só vai conseguir definir se houve algum prejuízo depois que a gente já viveu ela. Então, como acontece essa mistura? Como ter uma visão mais clara dela? Do modo que eu defino, o amor ele se cruza com o não amor e com o fetiche, que são estados que a gente transita ao longo da nossa vida. O não amor eu associo com a pulsão de morte, que o Freud falava. É a parte destrutiva e autodestrutiva que a gente tem. Ódio, inveja, raiva. O fetiche é a tara, é a curiosidade científica, como a Carla Madeira fala. É tudo que fica inscrito na gente como um algo inacabado, parcial, sem símbolo, mas que causa um grande impacto. O que a gente conhece mais é daquela coisa das partes do corpo, jeito de se vestir, mas pode ser até uma ideia de perfeição X que a gente inventa, absorve de algum lugar. Pode ser também assim um fetiche por um relacionamento Y que tem que ser desse jeito. É nessa esfera onde a gente começa a viver uma vida de aparência, só pelo conceito da coisa, pela casca, pelo pedaço, pelo fragmento da coisa, e não pelo que realmente é. Ficou famoso esse negócio do fetiche por pé, né? Com esse pack do pezinho, OnlyFans, enfim. O fato é que no final não existe um pé sozinho, existe uma pessoa com uma história, com uma hereditariedade, com humores, com um mundo interno particular e com um pé. Mas de vez em quando a gente costuma fechar um close nas coisas, né? A olhar só o que a gente quer olhar, o que chama o nosso olho. Amor é um conceito tão grande que eu nem vou tentar delimitar. Os poetas vão ter mais habilidade para isso. Hoje eu vou me contentar com 3 definições bem inteligentes, que são 2 são da Carla Madeira. Ela fala assim: o amor é alegre. Se não for alegre, então não é amor. E a outra que ela diz é: o amor é um monte de gostar. E a Bell Hooks, ela diz que o amar é uma ação, não é só um sentimento agradável, é um ato de comprometimento, cuidado, respeito e aceitação. Então, na vida, a gente transita no meio de tudo isso, vivendo tudo com mais ou menos o mesmo peso, sem diferenciar muito. Aqui é onde a gente erra em confundir amor com desejo, amor com violência. As relações tóxicas, elas ficam nesse limbo, misturando o amor com outras coisas que não tem nada a ver às vezes. Quando é só destruição e violência isolada, fica mais visível. Mas essas misturas que a gente chama de toxicidade, hoje em dia são mais difíceis de enxergar. É aí que a gente internaliza abuso como forma distorcida de amor. Então, quais são essas relações ditas tóxicas? Como nós, seres humanos, podemos ser destrutivos e autodestrutivos?
Eu vou falar dos principais que eu vejo bastante no consultório. E eu vou nomear como fagocitose, o móvel da casa, sadomasoquismo mascarado e narcisismo. Como que é uma relação de fagocitose? Eu não sei se você lembra da aula de biologia, mas uma ameba ela pode englobar um outro organismo. Ela engole o outro organismo inteiro. Essas são as mães devoradoras, que nem o Jordan Peterson diz, os pais que veem o filho como criança impotente a vida inteira, ditando quem o filho é, passando na frente e respondendo às perguntas que foram feitas para o filho. São parceiros que idealizam de uma forma exagerada quem o outro é, não tem diálogo, não se aprende nada sobre o outro, é como se a pessoa trabalhasse só com a fantasia de quem aquela pessoa é. Isso acontece muito em relações de dependência. A violência aqui é existencial, como se uma pessoa tivesse posse da existência da outra, ou como se uma pessoa desistisse de ter posse da própria vida e entregasse a responsabilidade para outra pessoa. O móvel da casa. São relações em que um trata o outro como mobília. Pega daqui, põe para lá, sem considerar que aquela pessoa tem desejos, tem pensamentos, sente coisas. Isso é bem comum em famílias negligentes ou fetichistas, muito preocupadas com a aparência. O que está em jogo aqui é só uma fachada, só a parte ilustrativa da coisa. Não há uma profundidade nos relacionamentos. É um pouco como brincar de casinha. A violência aqui é o desamparo, a indiferença, a rejeição, a desnutrição de afeto. O sadomasoquismo mascarado é um pouco diferente da violência física. Esse tipo de sadomasoquismo mascarado, ele costuma ser mais mental, mais insidioso, mais disfarçado, porque geralmente ele é feito com palavras e comportamentos. E tem a ver com a relação de poder, punição, gaslight, implantação de culpa. Tudo isso para manter uma simetria na relação. Um tem que estar em cima e o outro tem que estar embaixo. A relação narcisista. O narcisismo que se fala hoje em dia, ele pode ser composto de todas essas anteriores. Eu diria que o que fica mais marcado no narcisismo, o que é mais característico dele, são duas coisas. Uma é a dificuldade de reconhecer a existência dos outros. A pessoa pode até olhar para alguém, ver que a pessoa está ali, mas para um narcisista, o outro é meio que como uma abstração só. Essa coisa assim de o mundo existe sem mim e ele não vai deixar de existir quando eu não existir mais, esse é o tipo de realização que desorganiza completamente alguém que é dito narcisista. A outra coisa que é bem característica de uma dinâmica narcisista é a folie à deux, que é uma psicose compartilhada. Do francês significa loucura a dois. E aí não se trata de loucura de manicômio, de internação, é uma coisa bem mais sutil. Existe uma realidade inventada por alguém e um convite para que a outra pessoa participe dela também. O exemplo mais claro disso é o que acontece em seitas. Existe um líder carismático que convida os seguidores a participarem daquele estilo de vida, pensar de determinada maneira, acreditar em algumas verdades, agir de certo modo. É um mundinho privado que não toca muito a realidade lá fora. E aí no centro desse palco sempre está a figura do narcisista. Se cria uma realidade onde se pode ser rei, ser maravilhoso, ser o melhor. E muitas vezes isso acontece às custas de muita gente enfeitiçada, aliciada.
Relação tóxica, o mundo sempre teve. O bacana hoje é que a gente está podendo dar nome a essas experiências. E quando a gente dá nome, a gente consegue escolher outros caminhos, viver outras coisas, que se adequem mais com nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, dá um like e me segue para mais vídeos.